Bom dia a todos, bom dia, senador. Deixa eu me aproximar. Bom dia a todos à mesa, todos os convidados. Bom, é só fazer uma correção por causa da recente reestruturação do organograma da Secretaria de Saúde. Não mais existe uma subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, e sim uma coordenação de Atenção Primária à Saúde, que faz parte de uma subsecretaria de Atenção Integrada à Saúde. Então, são 3 coordenações, né? Tem a coordenação da atenção primária, a coordenação de redes e a coordenação da atenção especializada. Bom, o nosso grande desafio, a professora Luciana disse muito bem a respeito da atenção primária, mas o nosso grande desafio hoje é colocar em prática tudo que a gente sabe da atenção primária, fazer isso acontecer, porque teoricamente, e está escrito na Constituição, e a gente tem outras leis e a política falando a respeito, então, teoricamente, a gente está bem servido, né? Agora, na prática, como isso tem acontecido? Hoje, o Distrito Federal, esse ano, vamos falar, né, dessa gestão, até na gestão passada houve um crescimento de 12% para 30% da cobertura de estratégia de saúde da família, mas no ano de 2015 isso não aconteceu. Na verdade, eu tenho acompanhado mensalmente o número de equipes e ela tem diminuído. Então, eu entrei tem um mês e um pouquinho na atenção primária, eu estava na subsecretaria de gestão de pessoas, mas o que eu pude ver, assim, nesse acompanhamento mensal que a gente faz da estratégia, a gente tem perdido profissionais e tem, então, por isso, perdido a cobertura. Então, hoje, cobertura de estratégia de saúde da família, o DF tem quase 25%. E, com relação à cobertura de atenção primária, quase 60%. E já foi um pouco maior do que isso. Então, assim, o que leva, diante de tanto entendimento que a atenção primária ela é prioritária, por que a gente acaba diminuindo a cobertura quando a gente tem um plano de governo que pretende aumentar a cobertura até 80% da população, né? Então, assim, com as equipes que já são existentes, a gente tem uma saída de profissionais, o que dificulta a gente conseguir manter essa cobertura. Então, eu tenho profissionais que saem com frequência, que são os profissionais médicos que acabam fazendo residência e saem e fazem um concurso na secretaria, retornam para a secretaria, mas saem da medicina da família. E temos também a dificuldade dos agentes comunitários de saúde. Porque, assim, para a gente ampliar os serviços, para a gente ampliar a cobertura e para a gente organizar toda essa lógica de território, de cobertura territorial, de vinculação com a comunidade, eu preciso desse profissional que é o agente comunitário de saúde. O Ministério até tentou rever a possibilidade, o Ministério da Saúde tentou rever a possibilidade que já vem há muito tempo sendo discutida sobre outras formas de equipes de estratégia de saúde da família para a gente considerar que tem uma cobertura maior. E, nesse sentido, estaria fora o profissional, o agente comunitário de saúde. Mas esse entendimento nunca chega num acordo, e porque ele é extremamente importante, porque aquele profissional, não só ele, mas é o profissional que tem como espaço mesmo de atuação a comunidade. Então, é um profissional que não fica dentro da unidade. Então, assim, e dentro também dessa situação atual nossa de dificuldade econômica que o Distrito Federal passou esse ano e que o governo federal também vem passando, né, que tem corte dos repasses do Ministério para o Fundo Constitucional, dificulta um planejamento ousado com relação a isso, porque a gente tem que se basear no que a gente pode ter de financiamento para poder crescer, para poder construir. Havia um planejamento inicial de construção de 138 unidades de saúde, estratégia de saúde da família, com a colocação de quase 700 equipes, mas quando a gente coloca no orçamento, né, quanto que isso vai custar e quanto a gente já tem de orçamento previsto para o ano que vem, a gente vê que é inviável. Então, assim, fomos obrigados a rever, não está fechado ainda, mas, assim, é importante que o posicionamento da Secretaria de Saúde seja voltado para o que realmente é possível fazer. Não adianta a gente colocar um ideal lá na frente, essas 138 equipes, quando a gente não vislumbra conseguir cumprir isso. Então, assim, a gente está revendo esse plano. É lógico que trabalhar sem orçamento é muito difícil.
Envolve também rever todas as nossas práticas, assim, mudança de processo de trabalho. Então, assim, a gente está passando por um momento complicado, que a gente está revendo todo um planejamento que foi feito no começo do ano. Agora, eu também me permito discordar da colega da Luciana, a professora Luciana, com relação ao entendimento que o profissional da atenção primária tem da política nacional de atenção básica, porque os profissionais, eles constantemente participam de especializações que são ofertadas pela Secretaria de Saúde. Ano passado encerrou uma especialização junto ao Sírio-Libanês, em que o projeto de intervenção proposto pelos alunos, muitos consideraram avaliar isso, se o profissional na atenção primária conhece a política, ou se não necessariamente o nome, tudo que está escrito na política, mas a sua função dentro da rede, dentro do processo. E o que foi visto, a conclusão que se chegou é o seguinte: ele sabe, saber ele sabe, o que ele precisa fazer ele sabe, mas então por que ele não faz? Porque ele não tem recurso, porque não tem RH, e a saúde é feita por pessoas. Não adianta a gente colocar 1.000... É importante os equipamentos, mas a saúde é feita por pessoas. Nós precisamos dos profissionais junto da população para a gente poder inverter essa lógica hoje de gestão, inclusive, que acha que a gente vai medir o resultado da atenção primária ou da atenção especializada através do número de consultas ou de exames que são feitos. A lógica da atenção primária é para que não chegue a esse ponto. A atenção primária tem que passar por todos os momentos. Prevenção, promoção, tratamento, recuperação, ela tem que estar em todos os espaços. Mas, historicamente, o que é cobrado da atenção primária é exatamente a mesma coisa que é cobrado de um hospital. E o hospital trabalha com a lógica da doença. Então, como é o profissional nesse sistema, ele vai reagir dando essa resposta, de fazendo as consultas, de ser centrado na doença e não na prevenção, porque ele é questionado o tempo todo, porque ele é cobrado o tempo todo. Então, assim, essa mudança a gente também precisa construir. Agora, a regionalização, a proposta de regionalização das regiões de saúde aqui, ela inclui maior autonomia, porque a maior dificuldade nossa com relação, somos estado, somos município, e fica tudo centrado na Secretaria de Saúde, e o gestor lá na ponta, ele não tem autonomia para fazer o investimento naquilo que ele acha correto, ele precisa dessa autonomia. Então, a proposta de regionalização vai nesse sentido, tirar essa centralização da administração central e dar esse poder ao gestor. Junto com essa autonomia, também vão as responsabilidades. Então, o gestor também vai ter que participar muito mais dos indicadores de saúde que são acompanhados pelo Ministério da Saúde. E assim, toda essa organização, ela se norteia pela questão principal de que quem deve ordenar o sistema de saúde é o usuário. Então, assim, se quem está próximo do usuário não tem poder de decisão, não tem autonomia, dificilmente aquilo vai chegar no nível central. Então, a regionalização, ela tem esse objetivo de dar autonomia para o gestor, porque ele é o que melhor, o gestor mais da ponta da região, porque ele é o que mais conhece o usuário do serviço, a necessidade do usuário do serviço. E as nossas regiões, elas são muito diversas. Assim, eu tenho região que precisa de geriatra na atenção primária. Então, eu tenho regiões que têm 17% da população, 18% da população de idosos, mas eu tenho população que tem 7%, 5% regionais, né? 5% de idosos. Então, assim, a gente não pode ter um modelo, a atenção primária não pode ter um modelo único e homogêneo dentro do Distrito Federal e nem do Brasil, porque as necessidades da população são diferentes. Então, assim, a gente colocar isso em prática, o gestor, o gerente de centro de saúde, o diretor da atenção primária, conseguir trazer aquele profissional que historicamente nunca pertenceu à atenção primária, que a atenção primária, o que é? É o enfermeiro, é o médico da família, ou o clínico, ou o sanitarista, o ginecologista e pediatra no modelo tradicional, como que
a gente vai levar para lá. O fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é muito importante nas atividades com a comunidade e de prevenção até de quedas dos idosos. Como que a gente vai levar o psicólogo? Como que a gente vai levar o geriatra? Quando o hospital não tem o geriatra, quando o hospital não tem o psiquiatra, quando o hospital não tem o fisioterapeuta para correr leitos. Então, assim, é uma decisão muito difícil para o secretário de saúde tomar, né? Então, assim, eu preciso do profissional lá e aqui é prevenção e lá é curativo. Então, como ele, com o pouco recurso que ele tem, ele vai fazer isso. Então, assim, a gente está passando, eu, enquanto coordenadora, tento fazer uma sensibilização forte do secretário. Ele colocou à nossa disposição um assessor, que é o doutor Zé Márcio, que é muito importante para a gente, que é ligado diretamente ao secretário e que tem esse olhar para a atenção primária. Então, a gente tem conseguido, com visitas constantes nos centros de saúde, que ele leve ao secretário também, que precisam ser retomadas algumas obras, que a gente precisa mudar de fato o modelo, que a gente precisa investir na atenção primária. Então, a gente está começando ainda esse caminho, mas eu acho que a gente já tem, né, algum sucesso. E, assim, com relação só a tocar no assunto de dengue, que a atenção primária, ela já trabalha fortemente nesse sentido. E como a doutora Cristina falou, não é um trabalho só da saúde, é sobretudo da população. E não é um trabalho só do agente comunitário de saúde, é um trabalho de toda a equipe. Qualquer profissional, ele tem, hoje, que isso é um problema, né, que está na mídia, que está mais grave, tem chamado mais atenção, todo profissional de saúde, ele tem que estar o tempo todo trabalhando em várias áreas, na prevenção, na orientação, na educação do colega, do paciente, do usuário do serviço, em ações na comunidade. E, assim, historicamente também a gente tem um grupo da G-Plan Dengue que trabalha com administrador, que tem um colegiado que trabalha com administrador regional e que tem procurado fazer ações concretas para que a gente não caia naquele surto que o Rio de Janeiro já vivenciou e que foge ao controle realmente, e que tem que ter ações, né, com outras forças, né, ajudando. Então, assim, a gente tem trabalhado com relação a isso, tem acompanhado junto às Girapes, as Girapes acompanham o doutor Ayrton lá na SVS, reuniões frequentes. Então, é uma preocupação muito grande nossa. Mas hoje, o nosso grande desafio é levar para a prática tudo que a gente tem de teoria, né? Agradeço aí a apresentação da Amália. Queria comunicar a presença do nosso deputado distrital da Comissão de Saúde e Educação, Reginaldo Veras, está aqui com a gente. Daqui a pouco eu passarei a palavra ao nosso deputado daqui a pouco. Se você quiser, Reginaldo, tem lugar aqui na frente, ou quiser participar conosco, tem uma cadeira aqui na mesa aqui, pode vir compor a mesa com a gente, que é com prazer, tá bom? Eu estou passando agora a palavra à Amália. A saúde primária, Amália, inclusive eu quero até homenagear aqui, está com a doutora Alessandra aqui, que é a nossa chefe do Centro de Saúde 1 de Brasilândia, e a doutora Sônia Margarete, que é a chefe do nosso Centro de Saúde lá da Vila Planalto. Tem mais algum coordenador de Centro de Saúde aqui, gente? Tem? Atenção primária, passa para mim que eu comunique aqui, porque eu não sei dizer, tá, qual o nome e o centro de saúde que pode passar aqui que eu vou falar. Importante a presença de vocês, das diretorias, dos cargos gestores, né? Eu tive, inclusive, dialogando muito com o doutor Fábio sobre a necessidade que não acabasse a chefia de enfermagem exatamente do centro de saúde por causa da atenção primária, porque enquanto tem o chefe do centro de saúde, que pode ser médico, odontólogo, enfermeiro, qualquer um, você tem aqui, por exemplo, 2 enfermeiras que chefiam o centro de saúde, mas tem a questão do trabalho básico que é feito pela enfermagem, e não tinha como a responsabilidade técnica ser repassada para o coordenador geral do centro de saúde, que esse setor necessitava de manter a presença da enfermeira como chefe da equipe de enfermagem de apoio. E o doutor Fábio nos atendeu, isso é muito importante, né? É muito importante. E eu quero agradecer e vamos passar a palavra agora para o representante dos trabalhadores,
que, além de representar nessa mesa aqui hoje os técnicos de enfermagem do Distrito Federal, como vice-presidente do Sindicato dos Auxiliares, eu homenageei aqui o presidente do sindicato, que é o João Cardoso, que está aqui conosco também, né, e é presidente da Federação Nacional dos Técnicos, né, de Enfermagem, né, que é o nosso querido Jorge Viana. E eu podia ter chamado aqui presidente do Sindicato dos Médicos, presidente do Sindicato do Centro de Saúde e outros sindicatos. Mas eu acho que o Jorge representa bem a inquietude, a questão dos trabalhadores da área de saúde, tá certo? E, nesse ponto de vista, nós que já ouvimos uma servidora, que é a professora Luciana, ouvimos duas gestoras, uma da Vigilância Sanitária e outra gestora do Serviço de Atenção Primária. Vamos ouvir agora o representante dos trabalhadores e, em seguida, o representante da comunidade, do Conselho de Saúde do Distrito Federal, para depois a gente ouvir o público aqui e a gente voltar para as considerações e fala final, tá bom? Então, vamos ouvir o nosso querido Jorge Viana, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal. E auxiliares também. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, senador, bom dia, mesa, composta hoje por diversas pessoas que têm experiência, né? Como, por exemplo, a doutora Mara, que recentemente estava na SUGETS, lidando com os trabalhadores, assim, na parte de RH, agora já está nessa área. Acho interessante porque a gente acaba construindo e vendo que os gestores estão tentando se organizarem para achar o melhor, né, uma melhor saúde. Evidentemente, o sindicato ele tem um papel assim um pouco mais duro, né, de cobrança. A gente tem uma visão diferenciada dos gestores, né, da população. E aqui, senador, eu agradeço mais uma vez poder participar dessa audiência pública, porque, como todo sindicalista, a gente pede, né? E eu vou pedir algumas coisas aqui. E vou fazer alguns questionamentos, né? Logicamente, respeitando todas as falas das senhoras que passaram aqui, das enfermeiras, da odontóloga. A prova de que nós estamos avançando, a enfermagem está avançando, ainda mais nesse quesito que a atenção primária hoje, nós temos praticamente que a maioria são enfermeiros. Isso prova que nós temos aí uma capacidade de atuação importante, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não, infelizmente, não está sendo reconhecido, não está sendo empoderado do que nós deveríamos ser, né, pelo que nós exercemos. A professora aqui da ESC, ela falou muito bem, fez algum questionamento sobre a atenção primária, sobre a quem interessa essa ineficiência da atenção primária. A atenção primária agora virou foco por conta da doença transmitida pelo mosquito, mas ela já é uma coisa que está vindo há anos com problemas. E aqui, especificamente em Brasília, eu lembro que em 2013 nós fizemos um levantamento da cobertura e que nós tínhamos a pior cobertura do país. Eram apenas 17% em 2013, no governo Agnello. Isso se perpetuou, e está se perpetuando até hoje, né, com a média de 25%. Então, a gente percebe que, como a doutora falou, realmente, na teoria tudo é muito bonito, mas na prática, mas o que nós podemos fazer para realmente mudar esses dados? E aí eu chamo novamente a enfermagem para essa responsabilidade, porque praticamente é a enfermagem que lidar com a situação da atenção primária. Nós que somos os responsáveis ali, né, de primeira mão, de primeira hora, para sentir esse problema mais de perto. E, graças a Deus, eu sou graduando de enfermagem, sou formado em letras, estudei Direito e agora estou me graduando em enfermagem. E eu estou fazendo um trabalho lá no Águas Lindas de Goiás e olha como as coisas são interessantes, né? Eu estou aqui hoje falando de uma coisa que eu apresentei na faculdade um dia desse, sobre a atenção primária. E lá no Goiás, Águas Lindas especificamente, está dando um show. 10-0 no DF. 10-0 no DF. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que vai responder muitas perguntas aqui que foi feita, inclusive para a doutora, para as doutoras. Lá, por exemplo, o agente comunitário de saúde, ele atua, como o daqui também atua, só que ele faz os relatórios, ele é cobrado
diuturnamente e tem uma cobrança efetiva do prefeito em ter a equipe trabalhando, em ter a equipe produzindo, porque ele sabe que aquilo ali não é a única, mas é uma das principais rendas para o município. Ora, se nós temos equipe consistida, equipe completa, e essa equipe completa é repassada do Ministério da Saúde um valor de aproximadamente entre 15 a 17 mil reais fora do DF, que o DF é menos esse valor, eles estão ali com unhas e dentes querendo a equipe formada, consistida, parametrizada para que atenda a população. Ele ganha duas vezes. Ele ganha atendendo a população, vai ganhar voto, vai ganhar saúde da comunidade, e ele ganha em financeiro. Mas aqui no DF parece que não importa. Parece que não importa, porque há anos nós estamos com essa cobertura ínfima, como foi falado pela doutora, ínfima. Mas por quê? Porque será que 12 mil reais, que é mais ou menos o valor repassado para Brasília, faz diferença? Porque a maioria é servidor público. Será que é isso? Por que lá na Prefeitura de Águas Lindas, o prefeito busca ali a equipe, quer a equipe trabalhando para poder ter arrecadação? E aqui não. A doutora falou, ia falar, mas já que ela falou, a equipe ela é composta, no mínimo 6 e no máximo 2 agentes comunitários de saúde, que é o cara. O agente comunitário de saúde é o cara na atenção primária, porque eles são os olhos da saúde. Porque é ele que bate na porta e vê a real situação daquela comunidade, daquela família, daquela pessoa, e traz para a gente. Então, se nós não tivermos, aí a doutora falou uma coisa que até me preocupou, se o Ministério da Saúde ele está pensando em mudar a configuração e tirar essa figura do agente comunitário de saúde, então complica, porque eu tenho certeza que o médico não vai bater na porta saber como é que você está. Não vai. Então, se o agente comunitário de saúde for extinto, aí nós estamos com a saúde com os olhos fechados. E aí nós vamos voltar, como sempre nós tivemos, uma situação, uma saúde hospitalocêntrica, em que tudo é o hospital. A doutora falou muito bem que aqui em Brasília nós temos essa cultura de primeiro você procura o hospital, de lá o médico te encaminha para o posto de saúde. Totalmente inverso. Totalmente inverso. Então, nós, trabalhadores, nós temos essa visão, que o trabalhador da ponta é o trabalhador que deve se instalar com condições de trabalho. Agora, uma outra coisa que chama atenção, senador, é que o agente comunitário de saúde, cara, ele tem ali a área de abrangência de aproximadamente 700 pessoas que ele faz a cobertura, ele vai andando de casa em casa. Sequer o Estado fornece o sandal, o protetor solar. O cara anda sem... não, em tese, Em tese. Em tese porque é o seguinte, fornece, mas não é toda hora. Nós temos um trabalhador que anda de sol a sol, de chuva em chuva, sem condições, nem um veículo com condições próprias, enfim. Então, peraí, será que nós queremos de fato investir na atenção primária? Ah, tá, vamos dar sandal. Pô, que legal, vamos dar sandal para o trabalhador. E é só sandal que vai fazer com que o cara ande quilômetros e quilômetros para visitar uma família? Será que esse trabalhador ele está realmente motivado em atender essa família por causa de um sandal? Por causa do protetor solar? Gente, legal, foi bom aqui a provocação. Não, dá sandal. Mas e aí, como é que leva esse cara para atender a família a 5 quilômetros de distância? Então, assim, eu acho que é muita demagogia, em que nós queremos, de fato, fazer uma atenção primária de qualidade, mas, em contrapartida, nós não damos recurso para esses trabalhadores. E, simplesmente assim, tem uma equipe cadastrada no CNES, e essa equipe está recebendo do Estado um valor, e pronto, está lá a equipe, se vira, e aí você faz o cadastro, faz a descrição da família e vai atender a família para o Estado. E não é bem por aí, gente. Então, se nós queremos investir de fato na atenção primária, vamos investir nessas equipes, mas investir mesmo. Investir com transporte, investir com condições de trabalho, com salários. Então, é isso que o sindicato sempre procura, é um investimento para o trabalhador. E lá eu pude ver de perto. Lá inclusive, o sistema do Goiás. O sistema do Goiás é o ESUS. O agente comunitário de saúde chega lá e cadastra, cai direto no Ministério. Aqui no DF não tem isso. Aqui está começando ainda.
Olha que evolução que nós temos na atenção primária do DF. E aí vem dizer que a atenção primária nós temos que evoluir. Temos, e muito que evoluir. Então, vamos pegar exemplos aqui do nosso estado vizinho nesse sentido. Mas em outro sentido que eu queria passar para vocês, que nós fizemos questão de vir aqui, senador, falar. Lógico, a minha parte da atenção primária, acredito que a maioria das pessoas que tem muito mais experiência em atenção primária, eu sou um acadêmico de enfermagem que estive mais perto agora da atenção primária. Mas eu queria passar agora o outro modelo, que inclusive foi até bom. O deputado Veras, nosso amigo, o cara defensor, professor e um amigo da saúde. Esteve lá recentemente junto com o presidente do Conselho de Saúde e o governador e mostraram lá um sistema de saúde, as OS, né, que está sendo implantada em vários estados. E aí, lógico, é sempre assim, a gente recebe uma visita em casa, a gente vai lá, e um dia desse eu recebi uma visita em casa, tinha umas roupas lá, falei, não, tira essa roupa aqui, bota aqui, para ficar tudo bonitinho, né? É assim que a gente vive, é assim que é o ser humano. Então foram fazer uma visita em Goiânia e mostraram, lógico, o filé de atenção de saúde gerida pelas OS. Mas nós, sindicatos, fomos lá em Goiânia e vamos mostrar a realidade para vocês. Pois bem, por favor, pode soltar o vídeo. Na manhã da segunda-feira, às 7, a direção do Sindat viajou para Goiânia e visitou os principais hospitais da cidade que são administrados por organizações sociais OS. Nessa visita, constatou que o modelo não é apresentado como de fato ele é. Nós temos um acordo de todos os conselheiros, seja do gestor, trabalhador e usuário, de não aprovar OS. Grandes hospitais como o Hugo, Hospital de Urgência de Goiânia, que é gerido por OS, só recebem pacientes em situações emergenciais. É um hospital com limitação de atendimento, por esse motivo que estão sempre vazios. Os demais pacientes são encaminhados para os CAIS, Centros de Atendimento Integral de Saúde, unidades que sempre estão cheias de pacientes. O objetivo das OS é tirar o atendimento geral dos grandes hospitais e distribuir em todas as unidades do município, sobrecarregando o sistema municipal. Estou 15 anos de tratamento que eu estou aqui. Esses dias eu vim aqui passando mal, que eu tenho espineia. A doutora não me fez, não mandou fazer aerosol. O médico vai lá, depois dessa sala aqui, ali onde estão os guardas municipal, tem um lugar onde tem uma gavetinha onde que eles colocam qual que é a cor do atendimento, aí ele vai lá, o médico pega, ele analisa a folha, vê qual que está precisando primeiro e pega. Os médicos até são bons. Até hoje. Desde manhã até agora esperando aqui nada. Que horas são? 6 horas, né? Até agora nada. É capaz de um negócio desse? Isso é uma injustiça. A gente trabalha aí, ó, faz tudo aí para ter uma saúde boa aí, ninguém atende a gente direito. Só para esperar. Primeiro falaram que era 3 horas da tarde, aí depois foi para 4h30. E até agora, só aumentando a hora e até agora não foi atendido. Passamos por diversos hospitais como o Hugo, HDT, HGG e algumas unidades de saúde como o CROS e CAIS. E nessas visitas, o sindicato teve a oportunidade de conversar com alguns servidores concursados de hospitais administrados por OS, que não querem se identificar para evitar perseguições, que são muitas, mas disseram que o trabalho ficou muito pior após a chegada das OS. Reclamaram, inclusive, sobre a falta de medicamentos. A partir de fevereiro, a carga horária se passa para 6 horas. Muitos vão ter que sair, já estão anunciando que vão deixar a unidade por ser 6 horas. Já aconteceu em outros hospitais. Pode. O hospital HGG, ele tem uma carga horária já de 6 horas, então tem gente que sai do serviço meia-noite, tem um centro meia-noite, então eu acho a escala assim muito estranha e a perseguição é muita. Não deu um lucro maior para o governo e é um hospital onde tem muitas demissões de funcionários. Eles até colocaram que poderia, até a vaga sair, o paciente poderia ser levado a óbito, já deixando consciente o hospital. Então, como é que funciona aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, em cada região, em cada bairro, existe um CAIS, que é uma espécie de triagem. É uma atenção primária, em que o médico faz a triagem e, dependendo da situação, dependendo do caso, ele manda para o hospital.
Nós temos 2 tipos de saúde aqui em Goiânia. Nós temos a saúde do município e a saúde do Estado. A saúde do Estado, que está sendo divulgada, é a saúde que foi terceirizada pelas OS. Mas fica, então, muito fácil. As pessoas chegam aqui, onde nesse tumulto, todo dia é assim, esse tumulto, aí fazem a triagem, e a triagem manda o paciente lá para o hospital, para o Hugo ou para o UGOL, que são hospitais que estão terceirizados. Então, a parte pior mesmo fica aqui nas periferias, que fazem essa triagem. As OS, elas não chegaram, elas foram trazidas para o Estado como uma proposta clara do governo. Não há transparência. As OS limita o número de atendimentos. Antigamente, porque a Constituição garante, através do SUS, que todo cidadão tem direito e acesso à saúde pública e à educação. O Estado tem limitado o atendimento, e a ponto, por exemplo, de pessoas morrerem na fila dos hospitais, esperando cirurgia. Mas só que não são todas as pessoas que hoje têm direito ao atendimento como era antes, quando o hospital estava sendo administrado pelo próprio Estado. As queixas, as reclamações são as mesmas, né? A questão de perseguição, a questão de dificuldade na escala de trabalho, a questão da falta de respeito com relação à sua especialidade. Após a visita realizada pelo Sindat em diversas unidades de saúde e dos depoimentos feitos por usuários, deputados, representantes sindicais e trabalhadores, o sindicato constatou diversas supostas irregularidades e jamais vai permitir ou contribuir com esse modelo de gestão no Distrito Federal. Finalizando nosso dia aqui em Goiânia, visitando os hospitais municipais, estadual, podemos constatar que a gestão feita por organizações sociais não ajudou em nada e não melhora em nada o atendimento para a população, muito menos com os colaboradores que trabalham nessas instituições. Descobrimos que isso é uma fonte de corrupção, dito por pessoal daqui. 2 deputados estaduais disseram que isso é uma fonte de corrupção, portanto eles não aceitam e nós não vamos aceitar isso ser implantado lá no nosso estado do Distrito Federal. Podemos identificar que o maior problema da saúde, com certeza, é a atenção primária, em que eles pegam todo o sistema e diluem para a atenção primária, deixando os hospitais vazios e dando uma ideia de que a saúde está melhor, o que não está. Na reportagem vocês viram que a atenção primária, várias unidades estão superlotadas e não está resolvendo nada. Então, isso aqui é uma pequena mostra do que nós fizemos aqui para orientar você, servidor, você, população do DF, não as OS. Esse é o posicionamento do sindicato, esse é o posicionamento dos trabalhadores. Tá, ok. Ok, então, pessoal, esse foi um vídeo que a gente fez ali nessa semana para a gente divulgar a nossa visão, porque não dizendo que as matérias veiculadas ultimamente com relação às OS que foram visitadas pelos representantes aqui de Brasília esteja errado. Não. Até, inclusive, o deputado Veras disse que ele ouviu a parte dos gestores, mas não ouviu a parte da oposição, não ouviu a parte ruim. E essa parte ruim, deputado Veras, já está aí, tá? Inclusive, aqui eu trago para vocês um calhamaço aqui de denúncias das organizações sociais feitas aqui pela oposição lá no estado do Goiás, em que, por exemplo, aqui tem vários contratos e nesses contratos, para vocês terem ideia, é o seguinte, lá são 9 OS lá no Goiás, 9 OS, em que um contrato de uma, por exemplo, que era R$94 mil, só de aditivo, foram 94 milhões de reais, só de aditivo foram 239 milhões. Ou seja, como é que funciona o esquema? O esquema é assim, você faz o contrato e, evidentemente, saúde é muito volátil. Eu não posso saber quantos vou atender no mês. Eu posso ter 50 acidentes, eu posso ter 100 acidentes. E lá no Hugo, por exemplo, que é o grande hospital de emergência, lá só sai paciente com aqueles transfer, a cirurgia de fêmur, né? As próteses, os transfer, os aços, imobilizadores. Ou seja, lá o filé deles é fazer cirurgias, é UTI, é que dá dinheiro. Então, respondendo a pergunta aqui, a quem interessa não investir na saúde primária? Lógico que não interessa, o gestor não interessa. E o pior de tudo é que eles são mandados para onde? Para os CAIs. Os CAIs ficam lotados e lá no hospital, o Hugo, Hospital Grande, fica com atendimento reduzido,
Porque lá eles atendiam em torno de 1.200 atendimentos por mês, agora estão atendendo 300, 400. Ou seja, ficou bonito, ficou fácil de atender a população. Então, senhoras e senhores, isso que a gente queria mostrar aqui para vocês. Deputado da Saúde e o senador que está fazendo a denúncia aqui, lá no Hospital de Planaltina, tem uma criança que vive lá. Uma criança de 2 anos que vive lá. Não é brincadeira, ela foi abandonada e os técnicos de enfermagem, a enfermagem que fica cuidando dela, se revezando nos cuidados. Fizemos denúncia já naquela regional, já foi mandado para o conselho para a criança, já foi feito tudo que tinha que ser feito. Eu falei assim, não, então vou aproveitar a oportunidade e vou denunciar isso aqui lá. Tá bom? O Conselho de Saúde, eu não soube ainda, mas então já esteja ciente. E gostaria de pedir aqui, senador, encarecidamente, em nome da enfermagem brasileira, uma audiência pública com relação à mudança da Lei 5.905 de 73, uma lei de 73 que proíbe os profissionais de enfermagem de nível médio a participar do Conselho Federal de Enfermagem e participar como presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Isso é uma discriminação com os profissionais de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, que mantém a estrutura dos conselhos. Nós somos 80%, de acordo com a Fiocruz, a última pesquisa, que nós mantemos o sistema de enfermagem e nós não podemos ser presidente e muito menos participar do Conselho Federal de Enfermagem. Por isso eu solicito aqui uma audiência. Estamos aqui com o nosso presidente da ANATEM, Associação Nacional dos Técnicos de Enfermagem aqui do DF, o senhor Magno. Muito obrigado, pessoal.